Olá a todos, eu sou Carlos Carvalho, esse é o canal Evangelho Sem Fronteiras e hoje nós vamos dar continuidade com o quadro A Bíblia Responde. Você sabe por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Se você não sabe, nós iremos responder essa pergunta logo após a vinheta. Eu quero conhecer Jesus. Então, meu povo, vamos lá responder a pergunta feita pelo inscrito no canal, que pergunta por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Mas antes de falarmos acerca de Jesus como leão da tribo de Judá, é necessário entender quem é Judá e o que é uma tribo. Mas para falar de Judá, nós temos que falar da origem do povo de Israel. Então, entendendo o seguinte, no livro do Gênesis, no capítulo 12, no versículo do 1 ao 3, Deus vai ter um encontro com um homem chamado Abrão e vai lhe fazer um convite. Ele pede que Abrão saia da sua terra, do meio da sua parentela, e que siga para a terra de que ele irá lhe mostrar. E que de Abraão ele fará uma grande nação e que todos os povos da terra seriam abençoados através desta nação. E Abrão acredita na promessa de Deus e então sai do meio da sua terra junto com alguns parentes. Abraão segue e posteriormente, lá no livro do Gênesis, no capítulo 15, no versículo do 3 ao 5, Abraão vai dizer a Deus que ele não tem semente e que um nascido entre os seus parentes é que seria seu herdeiro. E aí, quando Deus faz uma promessa a Abraão, chama ele para fora da tenda, mostra as estrelas dos céus e diz: Abraão, olha as estrelas e vê se tu as pode contar. Assim será a tua descendência. E Abraão acredita na promessa que Deus o fez. E Deus de fato cumpre. No capítulo 21, versículo do 1 ao 3, você vai encontrar Sara, a esposa de Abraão, dando à luz a um filho. O nome desse filho é Isaque. Então, Abraão, que saiu da terra de Ur dos Caldeus, vai ter um filho chamado Isaque. Isaque, por sua vez, ele vai ter 2 filhos. Esses filhos nascem no mesmo momento, são gêmeos. Os nomes deles são Esaú e Jacó. E aí, quando os filhos de Isaque nascem, no capítulo 26, versículo do 21 ao 23 da Bíblia, Deus faz uma promessa e diz que 2 nações estavam dentro do ventre da esposa de Isaque e que a maior serviria à menor. Então nós entendemos que Esaú, como ele era o mais velho, ele iria servir ao mais novo, que era Jacó. E de fato Deus cumpre essa promessa. Mas antes de fazer de Jacó a nação que ele tinha prometido a Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus tem um encontro com Jacó, num lugar chamado Val de Jaboque, que está registrado na Bíblia no capítulo 32 do livro de Gênesis, versículos do 22 até o versículo 32. Nesse encontro que Deus tem com Jacó, Deus ele batalha com Jacó e ele muda o nome de Jacó. Ele diz: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, que significa usurpador, e sim te chamarás Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus. Então, a partir daquele momento, Jacó muda o seu nome e passa a se chamar Israel. Aí de Israel, que é o filho de Jacó, nós vamos ter a origem das 12 tribos de Israel. Então, essas 12 tribos, que eu vou dizer aqui os nomes, são Manassés, Efraim, Naftali, Isacar, Benjamim, Simeão, Assé, Zebulon, Gad, Dan, Ruben e Judá. Essas são as 12 tribos de Israel. Então, o que é uma tribo? A tribo ela é composta por um cabeça de família, que é o chefe dessa tribo, ou líder. E a tribo é a família que é derivada desse líder. Então, a nação de Israel, até hoje, ela é dividida em 12 tribos. E aí Deus, através de Israel, faz uma menção profética a cada tribo dessa. E nós vamos encontrar no livro do Gênesis, no capítulo 49,
E no versículo 9, Deus fazendo uma promessa à tribo de Judá. Ele vai dizer o seguinte: Judá é um leãozinho que subiu com pressa. Ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despedaçará? Quem o despertará? Então, Israel diz ao seu filho Judá que ele é um leãozinho. E isso é uma mensagem profética de que da tribo de Judá sairiam reis. Leão é símbolo de majestade. E de fato, da tribo de Judá sai grande parte dos reis de Israel. Entre eles está o rei Davi, que é tão conhecido, Davi que derrubou Golias. E Deus faz uma promessa a esse Davi. Lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 16, Deus diz a Davi: a tua casa, porém, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Então, quando Deus faz essa promessa a Davi, Deus está dizendo que da geração de Davi nasceria um rei e que o seu trono duraria para sempre. E este rei é Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6 do seu livro, falando de Jesus, ele diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, através de Isaías, Deus confirma a promessa que foi feita a Davi, de que da descendência dele nasceria um que ia reinar para sempre. Então, entendemos que Jesus, ele é leão da tribo de Judá, porque da tribo de Judá nasciam os reis. E o leão é símbolo de majestade. Vamos encontrar agora a referência no livro do Apocalipse, capítulo 5 e versículo 5. A Bíblia diz: e disse-me um dentre os anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Então, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, porque foi dado a Judá uma promessa de que dele sairiam reis. E a Davi foi dada também essa promessa, dizendo que da descendência dele nasceria um rei eterno. E por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, porque ele é um rei vindo da tribo de Judá para cumprir a promessa que foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, para cumprir também a promessa que foi feita a Davi, de que da descendência dele nasceria um que reinaria para sempre. E este é o nosso Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Lembrando, tribo é família, e Israel possui 12 famílias. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês, e que se tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Também não se esqueçam de deixar o like e de assinar a notificação deste vídeo, para que vocês possam estar recebendo os próximos. Desejo a todos um excelente dia e que Deus os abençoe.